Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, vencemos mais uma semana. Estamos de novo aqui para a nossa meditação no livro Pão da Vida. Hoje é terça-feira, dia 17 de março do ano 2026. E hoje temos um tema muito lindo, um tema muito bonito, que já vinha sendo abordado desde a sexta-feira passada. O tema é atributos de Deus e a nossa leitura está no livro de Êxodo, o livro de saída, né? Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16. O versículo de cor continua o mesmo deste mês, já vínhamos também aprendendo desde o início de março. Está no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Mas antes de mais, irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Agradecemos-te, Senhor, por esse privilégio que nos tem dado de aprender a tua palavra. Obrigado por tudo. Obrigado pela graça, obrigado pela sabedoria, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos capacita e nos dá compreensão e nos ajuda a entender o que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado por tudo, Senhor, porque o que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? O que seria de nós se o Senhor não nos capacitasse a entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida? Porque nenhum homem é capaz de pôr em prática a palavra de Deus sem que o Espírito Santo lhe dê a graça para o fazer. Por isso, louvamos-te por ter nos escolhido, por ter nos dado essa bênção e essa graça de podermos entender a tua palavra e colocá-la na prática. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvamos-te, Senhor, por tudo. Então, antes de mais, rapidamente vamos para o nosso versículo de cor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Jesus, aleluia. Nós temos aqui uma palavra direta, uma palavra viva, uma palavra firme, que é dirigida a nós e diz assim para não se turbar o nosso coração, porque Deus nos dá a paz. Ele não vai pensar em nos dar a paz, mas já nos deu a paz. Diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. A paz de Deus não é como a paz do mundo, não é uma paz falsa, mas a paz que o Senhor nos dá brota do interior do nosso coração. É algo que produz a transformação dentro da nossa alma, para que possamos vivê-la, transbordar dela e fazer com que a nossa vida reflita a palavra de Deus. Então, agradecemos-te, Senhor, por isso, por essa paz que nos dá de graça. Então, vamos agora para o texto base da nossa meditação. Como eu disse há bocado, está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. 17, versículos 8 a 16. O subtítulo diz assim: Os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, saia e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra entre Amaleque entre o Senhor e Amaleque em todas as suas gerações. Até aqui a palavra do Senhor. Então, vamos agora continuar com a nossa meditação neste livro, Pão da Vida, para descobrir o que Deus quer nos ensinar com esta passagem. O que acabamos de ler retrata um período da vida do povo de Israel, que esteve escravo no Egito durante 400 anos e depois foi liberto por Deus, e durante o percurso para a terra de Canaã tiveram que enfrentar vários inimigos. Então temos aqui a passagem que retrata uma das batalhas contra o povo amalequita. Então, como disse, vamos voltar para a nossa meditação e continuar com o estudo dos atributos de Deus, ou seja, os nomes de Deus que identificam o seu caráter, um estudo que já vinha sendo feito desde a semana passada, desde a sexta-feira, e que hoje damos continuidade. E vamos falar de 3 atributos de Deus. O primeiro de que vamos falar hoje é a misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que sente pena do seu povo. Então, ele é um Deus que tem compaixão do seu povo e que mostra o seu favor para com aqueles que o buscam. Conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 a 31, em que Deus promete com juramento atender às aflições do seu povo quando eles o buscarem. Então, diz assim a passagem de Deuteronômio, capítulo 4, 29 a 31. Então, dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando tiveres angústia e todas estas coisas te acontecerem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus de misericórdia, é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Até aqui a palavra do Senhor. Amados, é desta bênção que nós gozamos ainda hoje. É destas promessas que Deus deu aos nossos antepassados na fé,
é desta promessa de que nós gozamos ainda hoje. É por isso que não somos destruídos, mesmo quando pecamos contra Deus. Contudo, também, este não deve ser o motivo para continuarmos a andar em pecado, para continuarmos a errar ou fazê-la propositadamente, pois a misericórdia de Deus não nos isenta da responsabilidade, mas existe para nos lembrar o quanto nosso Deus se importa conosco e o quanto Ele sofre com a nossa desobediência. Deus tem pena quando nós nos afastarmos dele. Por isso, quando Satanás aparece para nos acusar, ao ponto de mostrar que estamos condenados, que não devemos aceitar nem acreditar nas promessas de Deus, nós devemos contrapor essa ideia, dizer que Satanás é mentiroso, porque Deus é Deus de misericórdia. Nisto somos chamados a ser iguais a Ele, nesse atributo de sermos misericordiosos. Deus nos convida a sermos iguais a Ele, a sermos compassivos com os nossos irmãos, a termos pena e compaixão e agirmos com misericórdia para com aqueles que necessitam da nossa ajuda. Mas será que somos assim, amado irmão? Será que nós temos misericórdia daqueles que precisam de nós? Se não, é tempo de começarmos a agir conforme a vontade de Deus. É tempo de começarmos a corrigir os nossos erros e agir com misericórdia para com aqueles que dele necessitam. O segundo atributo de Deus de que vamos também falar esta noite é a soberania. Soberania. Nós sabemos o que é ser soberano. É aquele que está acima de todos, acima de qualquer regra, aquele que governa, que tem toda a autoridade. Na época passada, em que tínhamos reis, estou a falar dos séculos XV, XVIII, em que tínhamos reis no mundo ocidental, os reis eram soberanos, estavam acima das leis. Então, o nosso Deus, ele é um Deus soberano e isso se encontra no livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. Vamos ler? Diz o seguinte: Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Nosso Deus é Deus soberano. As riquezas e a glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecimento e dar força a tudo. Na tua mão, Senhor, está o engrandecer e dar força a tudo. Assim é que é o correto. Portanto, irmãos, não tenhamos medo de qualquer ameaça, de qualquer fortaleza, de qualquer poder neste mundo que possam tentar amedrontar-nos, porque nós temos um Deus que é soberano, que está sobre tudo e sobre todos. Um Deus que governa, que tem todo o poder sobre todas as coisas. Tudo que nós tememos, tudo que nós desejamos, o nosso Deus é muito mais e tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, tudo que nós podemos ver nesse mundo, os poderes bélicos, as armas e tudo, estão debaixo dos pés do nosso Deus,
que está no céu. Amados, o terceiro atributo de que vamos falar esta noite se encontra também na nossa leitura, está na leitura que fizemos, é o Senhor ser a nossa bandeira. Como eu disse há bocado, em hebraico é Jeová Nissi, que significa Ele é a nossa bandeira. O nosso Deus é o nosso estandarte, a nossa vitória. E cantamos a vitória, porque Deus vai adiante de nós. Há uma música que costumamos cantar em crioulo que dizia assim: Vitória é, vitória é, vitória é, vitória é. Eu canto a vitória, vitória, vitória é. Eu canto a vitória, vitória, vitória é. Amados irmãos, nós cantamos a vitória porque o nosso Deus, o Deus que prometeu estar conosco, o Emmanuel, está conosco. Ele está ao nosso lado, Ele vai adiante de nós para a peleja, vai adiante de nós em qualquer que seja desafios da vida. Como eu costumo dizer, o nosso Deus não nos prometeu vida fácil. Viver em Cristo, ser cristão, não quer dizer viver na sombra da bananeira, não quer dizer viver uma vida de facilidade nem de facilitismos. Nosso Deus não nos prometeu isso. Ele prometeu-nos uma vida em que Ele vai estar conosco, uma vida de vitória. Mas para termos a vitória, teremos que passar por batalhas. Ninguém alcança vitória sem ter luta. Ninguém alcança vitória sem ter desafios. O irmão que está à espera de conquista tem que passar pelas lutas, tem que ser corajoso e saber que se desceres por vales, Deus está aí contigo. Se passares pela água, Deus está aí contigo. Se passares pelo fogo, Ele está aí contigo. Por isso Ele é chamado Emmanuel, Deus conosco. Deus que não vem depois de tudo acontecer, Deus que não espera ser convocado para vir depois de tudo, mas Ele está porque Ele é omnipresente e omnisciente. Ele está em todos os lugares e sabe todas as coisas. E Ele é a nossa bandeira. Amados irmãos, hoje em dia, o mundo mudou bastante, mas ainda nós nos identificamos pela bandeira dos nossos países. Desculpem, como eu estava a dizer, ainda hoje nós nos identificamos pela bandeira dos nossos países. Antigamente, quando os povos saíam para a batalha, eles carregavam um estandarte que ia adiante deles e eram identificados por esse estandarte. E cada povo tem as suas insígnias, tem os símbolos que o representam. E nós ainda hoje usamos as mesmas coisas, não somos tão diferentes, porque temos os documentos de identificação em que nós temos a bandeira dos nossos países e carregamos os símbolos com que nos identificamos. É como se fosse o nosso cartão de visita, a nossa identidade. Então, Jesus, Ele é a nossa bandeira, é a nossa identidade e é aquele que tem que ir à nossa frente, aquele que deve estar adiante de nós. Irmão, nós devemos colocar Jesus à nossa frente e seguirmos nos seus passos, assim como os soldados carregam a bandeira.
Hoje, não obstante não fazermos guerras como antigamente, de cavalarias, de soldados, de infantaria que iam à frente e tal, mas ainda hoje nós temos identificadores, as bombas, os mísseis, tudo que é usado na guerra bélica também tem a sua identificação. Quando cai um drone, nós sabemos de que país é por causa da sua identificação e da tecnologia que usa. Então, irmão, a bandeira é algo simbólico, mas que carrega muita importância, tem um significado muito forte e poderoso. Aquilo pelo qual nós somos identificados demonstra quem nós somos, demonstra o nosso caráter e identifica-nos como filhos ou não de Deus. Se nós somos identificados com Cristo, isso demonstra que nós somos filhos de Deus e que nós temos o caráter de Cristo em nós. Então devemos buscar parecer-nos com Cristo, imitar Cristo, porque Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, quando nós pensamos nisso, não, muitas vezes pensamos na imagem física, visual, nas características físicas. Irmãos, Deus é espírito. Deus não tem a paciência que nós temos. Por isso, por mais que tentemos imaginar Deus, não podemos dar a Deus uma cara, um corpo, porque Deus é espírito. Se nos parecemos com Ele, é em espírito, é no caráter, é naquilo que nos identifica como seres. Irmãos, nós devemos imitar a Deus, sermos misericordiosos como Ele é, sermos compassivos como Ele é, seguirmos os seus passos e deixá-lo ser a nossa bandeira, deixá-lo ser o identificador de cada um de nós, aquele com quem podemos ser identificados, podemos ser conhecidos através do caráter de Cristo em nós. Então, irmãos, é importante sabermos sobre os atributos de Deus para poder conhecer o Deus que temos e poder andar conforme aquilo que Ele nos chamou para ser. Para finalizar, irmãos, nós devemos pedir graça de Deus para parecermos com Ele, para sermos cada dia mais parecidos com Ele, no caráter, como eu disse. Não é na fisionomia, mas no caráter, naquilo que nos identifica como cristãos. Por isso, este nome cristãos é uma identidade que carregamos e devemos fazer jus a ela na nossa forma de viver, na nossa forma de agir, em tudo que nós fazemos. E louvado seja Deus por esta palavra e peço a Deus que nos ajude a entendê-la e nos capacite a viver conforme aquilo que o Senhor nos destinou para ser. Então vamos orar, amados irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio de aprendermos a sua palavra sobre os atributos de Deus, sobre quem Tu és. Oh Deus, ajuda-nos a viver conforme aquilo que o Senhor nos chamou para ser, a sermos misericordiosos, a sermos compassivos, a confiarmos em Ti e a sermos identificados com o caráter de Cristo em nós. Que a Tua palavra seja viva em nós e que aqueles que não Te conheçam, ao olhar para nós, possam conhecer Cristo através da sua revelação na nossa vida. Abençoa-nos e dá-nos a graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos dê uma ótima semana e que a sua paz esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém.